Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta para dar continuidade na leitura brevemente comentada do livro Experiência de Deus e Renovação Carismática Católica do Padre Alírio Pedrini. Hoje não é para isso. Esse vídeo de hoje eu vou contar para vocês, eu vou dar o meu testemunho do dia em que eu marquei uma reunião com Dom José Antônio para contar para ele o meu testemunho da minha crisma. Ele que me crismou, eu tive uma experiência com Deus no instante da crisma, que ele me crismou, e eu, 20 anos depois, marquei uma reunião para contar para ele o meu testemunho, dar o meu depoimento para ele da experiência de Deus, que Deus me deu a graça de ter por meio dele no instante da ministração do sacramento da crisma, há 20 anos atrás, no ano de 2000, e eu marquei essa reunião com ele para contar para ele e para escutar o que ele tem, o que ele tinha a me dizer sobre isso. E é isso que eu vou contar para vocês hoje. Então, em 2020, fez 20 anos que eu me crismei, 20 anos de crismado, 20 anos de caminhada com Deus, 20 anos de conversão, 20 anos de caminhada na igreja. Lógico, como todo mundo, vai para frente, vai para trás, vai para a esquerda, vai para a direita, persevera, cai, levanta, vai para frente, vai para trás, se agarra no Espírito Santo, pede perdão, recebe a misericórdia, recomeça do zero e começa de novo e vai para frente de novo. É 2 passos para frente, 1 para trás, 5 para frente, 3 para trás e vai na luta. 20 anos nessa luta. Fiz questão de enfatizar isso para dizer que a caminhada cristã é uma caminhada de luta, totalmente dependente do Espírito Santo e da graça de Deus. Então, fiz 20 anos de caminhada cristã, 20 anos de conversão e fui testemunhar para Dom José 20 anos depois que a minha conversão começou com a crisma no ano de 2000. Eu fiz o curso de crisma, né? O ano inteiro, todo sábado à tarde. Tinha lá a reunião, a formação, a oração da crisma. E no final do ano, em outubro, mais ou menos dia 20 de outubro, eu fui crismado. E tive minha primeira experiência com Jesus Cristo vivo e ressuscitado na minha crisma em outubro do ano 2000. E em 2020, depois de 20 anos, fui lá contar para Dom José Antônio. Fui lá, né, marquei lá com a secretária dele, né? E ela anotou lá na agenda e disse que ia me retornar. Ia me retornar se encontrasse alguma brecha na agenda dele, né? Ela ia me retornar para eu ter essa oportunidade, ter essa reunião particular com ele, Dom José Antônio, né? Bispo aqui de Fortaleza. Já há 20 anos que ele é bispo daqui. E eu marquei lá e esqueci, né? Passou-se um mês e nada. Depois de um mês, a secretária dele, né, uma irmã Josefina, da congregação das Irmãs Josefina, me ligou e disse que Dom José iria me atender. Iria me atender nessa reunião particular com ele. Pois bem, chegou no dia dessa reunião, eu fui para lá, cheguei lá meia hora antes, né? Cheguei, fiquei um pedacinho na capela, lá na casa episcopal, e escutando uma movimentação diferente, festiva, descobri naquele dia que aquele exato dia era o dia do aniversário de ordenação episcopal de Dom José Antônio. Então eu já me liguei, a secretária foi esperta, né? Colocou o meu testemunho da crisma justamente no dia do aniversário de ordenação episcopal de Dom José, para eu contar para ele, justamente nesse dia. E deu a minha hora, deu 10 horas, ele me chamou pontualmente, entramos lá na sala de reunião e ele perguntou meu nome, eu disse meu nome e ele disse, estou às ordens, estou escutando, pode falar o que você quiser falar. E aí
que eu, como diz aqui o cearense, desembuchei, né? Contei tudo. Contei TUDO. Disse, Dom José, resumindo, né? Eu falei uns 20 minutos para ele, mas vou resumir aqui o que eu disse para ele. Dom José, no dia 20 de outubro do ano 2000, há 20 anos atrás, na minha crisma, que o senhor foi celebrar lá na paróquia São João Eudes, no bairro Luciano Cavalcante. A missa foi, eu acho que a missa foi 18h30 ou 19 horas. Eu participei da turma de crisma normalmente, né, durante o ano. Chegou no dia da crisma, eu fui. E quando chegou, teve o início da missa, né? Ato penitencial, leitura da palavra, evangelho, homilia. E chegou o momento da crisma e o pessoal formou a fila e eu fui para a fila e o sacramento começou a ser ministrado nos jovens e foi chegando a minha vez. E aí eu desembuchei para Dom José, falei tudo. Estou aqui enfatizando o desembuchado cearês para dizer que eu contei tudo explicitamente, tudo que eu experimentei no dia da minha crisma. Eu disse, Dom José Antônio, quando eu parei diante do Senhor, estava de cabeça baixa, levantei minha cabeça, olhei no seu olhar, olhei para o seu rosto. Quando eu olhei no seu rosto, eu vi Jesus Cristo vivo e ressuscitado, glorioso, com seu corpo glorioso, ele vivo, olhando para mim, no seu corpo glorioso, no seu olhar, por meio do seu corpo, o corpo de Cristo, assim como que saindo de dentro do Senhor, o corpo dele vivo, glorioso, as mãos chagadas, os pés chagados, o lado aberto, Jesus Cristo vivo e ressuscitado, olhando para mim. No seu olhar, eu vi, Dom José. E aí, o Senhor se aproximou de mim, colocou as mãos na minha cabeça, me ungiu e disse, recebei o Espírito Santo. Quando eu escutei isso, Dom José, de fato, literalmente, a minha barriga estremeceu. Estremeceu, como se fosse um vulcão em plena erupção. Sendo que desse vulcão saía água, uma água viva, uma água pura, o Espírito Santo de Deus, que eu testemunho que eu vi saindo de dentro de mim, inundando o meu espírito, a minha alma, o meu corpo, o meu cérebro, todo o meu ser. E eu fui para o meu lugar, para a minha cadeira, o meu padrinho me levou, e lá eu chorei copiosamente por uns 5 minutos, mais ou menos, como que aquela água saindo, inundando o meu espírito, minha alma, meu corpo, e ela como se aquela água saísse pelos meus olhos, em forma de lágrima, o próprio Espírito Santo de Deus. E eu vi Jesus Cristo vivo e ressuscitado na sua face, e eu vi a água viva do Espírito Santo de Deus saindo de dentro de mim, me inundando completamente, espiritualmente e inclusive sensivelmente. E depois eu tive uma plena paz e uma certeza absoluta de que Deus, instantâneo, de que Deus existe, de que Deus é Jesus Cristo, de que Jesus Cristo é Deus, de que Jesus Cristo está vivo e ressuscitado. Que Jesus Cristo vivo e ressuscitado está na pessoa do bispo, se está no bispo, está no sacerdote, se está no sacerdote, está na Eucaristia, se está na Eucaristia, está na igreja, se está na igreja, está nos sacramentos. E eu tive a certeza absoluta de que Deus existe. E eu fiquei numa plena paz, saí de lá, né? Acabou a missa, comunguei, né? E fui pro meu ensaio, que eu tocava numa banda de pagode, a banda tinha umas 10 pessoas, eu já saí evangelizando automaticamente. Ninguém nunca tinha me falado que era evangelizar. Eu já cheguei lá dizendo, já entrei no estúdio lá, era cavaquinho, baixo, percussão, vocalista, teclado, eu tocava bateria, a sala cheia, o cara da mesa de som,
Eu já cheguei na sala dizendo: Jesus Cristo está vivo e eu vi. Eu vi. E o pessoal, esse aí tá ficando doido. Pois é, eu já cheguei evangelizando de primeira. De prima. E depois minha vida mudou, eu me converti, né? Passei a rezar muito, Deus me deu diversas graças de oração pessoal, né? Diversas graças de comunhão com Ele na Léxio Divina, leitura, meditação, oração e contemplação da palavra de Deus, das verdades bíblicas, né? Diversas experiências com Deus na vida de oração, e eu pensava que isso era uma vocação sacerdotal, fiz o vocacional, entrei para o seminário, né? Entrei para o seminário, tive uma maravilhosa experiência lá dentro do seminário. Ia ser padre, saí porque descobri que não era a minha vocação, que eu tinha entrado no seminário porque eu achava legal, porque eu queria, era a minha vontade humana, eu me sentia bem, eu gostava, eu queria viver para rezar e para evangelizar, ponto final, só essas duas coisas. Mas depois eu descobri que a vocação sacerdotal é um dom divino, é Deus que chama, é Deus que escolhe, não é você que escolhe. E aí, como eu não tinha recebido esse chamado sobrenatural de Deus, eu peguei, me retirei do seminário, fui seguir minha vida, né? E depois fiz direito, me tornei advogado, etc. E contei tudo isso para Dom José Antônio. E aí ele me escutando. Aí contei também que eu tinha, pela graça de Deus e misericórdia de Deus, tinha me casado também. Estava muito feliz com a minha esposa na igreja, engajado e tudo mais. Contei tudo. E aí Dom José me escutou. E aí, com toda a humildade, eu vou contar aqui para vocês verem a sensibilidade do homem de Deus. A sensibilidade do homem de Deus, que mesmo sendo bispo, 2 décadas como bispo, 3 décadas como sacerdote, um estudioso, um filósofo, um teólogo, né? Um homem de Deus experiente na fé, como ele resguarda toda a sua sensibilidade espiritual. E ele escutou tudo calado. E depois se emocionou. Ele se emocionou. Depois ele se recompôs e disse simplesmente isso: eu confirmo. Foi de Deus. Foi uma experiência de Deus. Eu confirmo. Vai e leva essa mesma experiência que você teve para as outras pessoas. Depois, ele falou diversas outras coisas, né? Diversas outras coisas. E no final, eu pedi para ele rezar por mim. Eu pedi para ele rezar por mim, para ele orar por mim. E eu peguei, me ajoelhei lá na sala dele. E eu pedi para ele impor as mãos na minha cabeça para fazer uma oração. Ele impôs as mãos, rezou por mim, me abençoou e me enviou como um cristão comum, como um leigo comum, como um crismado comum, como um jovem crismado que se crismou comum. Ele me abençoou e me enviou. Eu confirmo, é de Deus. Vai e seja canal dessa mesma experiência que você teve para outras pessoas. E me abençoou. Uma bênção que se abençoa qualquer fiel da igreja. Me abençoou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E me enviou. Confirmou e me enviou. E eu estou aqui para contar, e eu agradeci, bati foto com ele, fiquei muito feliz,
saí de lá cheio de alegria, de gratidão a Deus e gratidão a Ele também, pelo sim dele. E bati foto e tudo mais. E tô aqui compartilhando com vocês, né? Contando para vocês como foi esse dia que eu contei para Dom José Antônio a experiência que eu tive com ele, com Deus, com Jesus Cristo vivo e ressuscitado, no dia da minha crisma por intermédio dele. Então eu tenho aqui umas fotos. Aqui foi exatamente antes da minha crisma. Exatamente antes. Aí está o meu padrinho Bianô. Aí está o Coroinha, lá da paróquia São João Eudes. E aí eu tinha parado e estava olhando para Dom José. Eu ainda não tinha visto Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Depois tem outra foto aqui que foi no instante da crisma. No exato instante da crisma. Aqui, 1 minuto antes, eu já tinha visto. Assim, antes de ele impor as mãos, eu já tinha visto Jesus Cristo vivo e ressuscitado no olhar e na face de Dom José Antônio. Aí depois que eu vi, eu fechei os olhos para receber a unção. E aí foi nesse exato instante que eu enxerguei exatamente essa foto aí da camiseta. Eu enxerguei a água viva do Espírito Santo saindo de dentro de mim, saindo do meu espírito, inundando o meu espírito, inundando a minha alma, a minha mente, o meu corpo e todo o meu ser. Depois eu saí, fui para a minha cadeira, como eu falei, né? Chorei lá copiosamente por uns 5 minutos, somente contemplando a água viva do Espírito Santo de Deus saindo de dentro de mim, me inundando completamente por dentro. Aí depois, né? A missa continuou, e depois a comunhão, né? Olha aqui o meu rosto na comunhão. Fui receber a comunhão, eu estava espantado. Olha o meu olhar. Eu estava espantado, olhando para o olhar dele. Eu não estava nem olhando direito para a Eucaristia. Eu estava olhando para o olhar dele, espantado, pensando que eu iria ver Jesus de novo. Mas dessa vez eu não vi. Eu olhei para ele e eu vi Dom José normal, me entregando a Eucaristia. Mas olha o meu olhar espantado, para ver se eu via Jesus de novo, no olhar dele, de Dom José. E aqui, já é depois que eu tinha entrado no seminário, né? Quando eu me formei em filosofia pela Faculdade Católica de Fortaleza, depois de um período maravilhoso no seminário. Período maravilhoso, aprendi muito com meus colegas seminaristas, aprendi muito com os padres formadores, padres eudistas, homens de Deus, homens espirituais, intelectuais, homens de Deus. Aprendi muito. Tive a honra de poder sentar na mesa, naquela mesa com dezenas de mentes brilhantes no seminário. Tive essa honra, né, de ter essa experiência. Aqui foi na missa, essa foto aqui, na missa de formatura, lá na Faculdade Católica de Fortaleza, no Seminário da Prainha, a missa de formatura, né? Eu já tinha saído do seminário aqui, mas continuei mais um pouquinho, me formei em filosofia. Excelente o curso. Tá aqui a foto. Dom José também aqui. Eu recebendo a Eucaristia aqui. Isso foi no ano de 2006. Ano de 2006, missa de formatura em filosofia na Faculdade Católica de Fortaleza. Né? E aqui, para finalizar, 20 anos depois, depois que eu contei a minha história, o meu testemunho para Dom José, e ele confirmou e me enviou,
né? Como envia um jovem qualquer, um crismado qualquer, ele me abençoou, confirmou e me enviou, como enviaria qualquer outro jovem que se crismou. Aí aqui a foto, 20 anos depois, que foi quando eu contei para ele. Assim que acabou a nossa conversa, a nossa reunião, em 2020, que eu contei tudo isso que eu contei para vocês, eu contei para ele, né? No final da reunião, ele rezou por mim, né? E nós batemos essa foto. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia na minha vida. Então, pessoal, esse foi o meu depoimento aqui, o meu testemunho do dia em que eu fui falar com Dom José para dar o testemunho da minha crisma 20 anos depois. Eu me crismei em 2000 e eu fui contar para Dom José tudo isso que eu falei para vocês aqui no vídeo no comecinho do ano passado, 2020. Então, um abraço, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Um abraço.